Olá, bem-vindo ao canal Mecamaníacos. Eu sou o Marcelo. Mais um vídeo aqui para a série sobre simulador de centrais. Nós estamos fazendo aí um projeto de um simulador de baixo custo, apresentar mais uma parte do circuito que vamos utilizar em várias partes do projeto. Então, esse nós vamos falar sobre os LEDs de sinalização. A ligação dos LEDs, que nós temos aí vários LEDs sinalizando que algo está ligado, por exemplo, pós-chave, né? Ou de repente aí um relé de bomba e assim por diante, para verificarmos visualmente nosso simulador trabalhando. Os objetivos aqui é apresentar a utilização da ligação de LEDs de demonstração, entender a utilização de resistores como limitador de tensão para os LEDs e aprender sobre a ligação de um LED em circuito com tensão superior ao do componente. Bom, como sempre, fique até o final do vídeo para entender de forma completa o projeto do simulador de centrais, né, de baixo custo, que nós estamos fazendo, para poder equipar de forma correta aí o seu laboratório, de acordo com a sua necessidade e o seu nível de aprendizado. Bom, como sempre nessa série eu estou salientando aí que é primordial para o trabalhador de reparos centrais o conhecimento básico de injeção e possuir aí uma fonte de consulta para o entendimento do funcionamento correto de sensores e atuadores. Porque como nós vamos simular, nós vamos ligar, então nós temos que saber como ele funciona para poder injetar um sinal e ver se está correspondendo ou não. E na hora que lermos também a central, ver se ele vai mandar os sinais corretos. Para isso, até para ajudar o canal, nós lançamos uma apostila básica com todas essas informações, né? E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu falo sobre essa apostila, né? E vai te trazer aí uma série de conhecimentos e ao mesmo tempo ajudar o nosso canal, a manutenção do nosso canal. Bom, se é novo por aqui, peço que se inscrevam, né? Deixe o seu like e compartilhe aí nas mídias sociais. Bom, um diodo LED. Na maioria de circuitos eletrônicos, o uso de LEDs para, por exemplo, indicar que o circuito está ligado é muito usual. Tá? Então, vários equipamentos nossos, nós vemos aí um LED indicando que o equipamento está ou não desligado, né? Enfim. Existem receitas genéricas de ligação com resistores que dão certo e até usadas aí como regra entre pessoas com pouca experiência em eletrônica. Por exemplo, usar um resistor de 1K, 1 kΩ, né, ou 1000 ohms, em um LED difuso ou um LED de alto brilho em uma alimentação de 12 volts. Bom, é o seguinte, funcionar até funciona. Tá? O LED vai ficar protegido contra danos devido a estar ligado a um resistor ultradimensionado, mas em contrapartida o LED vai brilhar menos devido ao excesso de resistência imposta por esse resistor. Então, talvez a olho nu você não perceba muito que o LED está fraco, mas se você tiver uma bateria de LEDs, vários LEDs, você vai perceber isso daí. Fora que existe uma outra situação. Qualquer circuito eletrônico, ele que tenha uma resistência, ele tem um consumo. Então, um resistor superdimensionado, além de deixar o LED com um brilho menor, ele vai consumir também, o circuito vai consumir mais energia. E nós estamos falando aqui de um equipamento de baixo custo e ao mesmo tempo também um equipamento que tem ali a sua, vamos dizer, qualidade, né? Para se aproveitar ao máximo do brilho do LED, né, sem o perigo de causar danos a ele e ao mesmo tempo manter o circuito eletrônico bem equilibrado, como disse, sem grandes excessos ou falha de resistência, deve-se calcular o resistor adequado para o LED. Bom, o cálculo do resistor para um LED, que o LED, como já disse também em um outro vídeo anterior, o LED ele é um diodo emissor de luz. Tá? Então ele tem um fluxo de passagem de corrente, de energia, de tensão e ao mesmo tempo ele faz a emissão de luz. Bom, para calcular um resistor adequado para um LED, você vai precisar de saber de algumas características do LED que você vai utilizar. A tensão da fonte de alimentação,
ou seja, quantos volts você vai usar para alimentar aquele LED, a tensão que suportada pelo LED em volts, quantos volts aquele LED suporta, e a corrente suportada pelo LED em amperes, qual a amperagem daquele LED. Bom, os LEDs eles não vêm com etiqueta, né? E por ser um equipamento, um componente pequeno, nem tem descrição da marca e modelo. Bom, primeiro, quando você tem um fornecedor, ele tem lá a condição de te passar qual é o fabricante para você verificar, por exemplo, o datasheet do LED, tá? Mas também os LEDs eles são fabricados dentro de, vamos dizer assim, um padrão, né? E esse padrão é uma característica genérica para todos os LEDs, que você, caso não tenha todas as informações, você pode usar essa tabela genérica de LED, tá? Porque ela se aproxima melhor da verdade em relação à receita mencionada. Então, assim, ela está mais próximo da realidade do que aquela história que nós falamos agora há pouco de colocar um resistor de 1K no LED e perder brilho. Bom, aí nós temos essa tabela, tá? Essa tabela você encontra inclusive ela na internet. É fácil, mas também você pode parar o vídeo aí, tirar um print, né, da tela e verificar. Nós temos aí, de acordo com a cor do LED, né, uma tensão em volts e uma corrente em miliamperes. Tá? Então nós temos aqui a maioria dos LEDs comerciais. Bom, a fórmula para calcular o resistor adequado para um LED é a seguinte: resistência, tá? R de resistência em ohms, que você vai descobrir, é igual a tensão em volts de alimentação que você vai usar no LED, menos a tensão em volts do LED, dividido pela corrente em amperes. Então você pega a sua fonte de alimentação, menos a tensão que o LED em volts utiliza, e o resultado disso divide pela corrente do LED em amperes. A primeira coisa que você deve fazer é converter, no caso aqui, 20 miliamperes em amperes. Tá? 1 ampere são 1000 miliamperes. Então você vai ter que pegar, por exemplo, 20 miliamperes dividido por 1000, que vai dar 0,02. Agora é só substituir. Um exemplo aqui, ó, nós temos aqui uma fonte de 12 volts e usamos um LED de 2 volts. Então fica 12 menos 2, 10, dividido pela amperagem utilizada pelo LED. Então, 10 dividido por 0,02 seria um resistor então de 500 ohms. Então, para um LED ligado a uma fonte de 12 volts e a tensão dele de 2 volts com 20 miliamperes ou 0,02 amperes, você precisa de um resistor de 500 ohms. Tá certo? Bom, para quem não tem familiaridade com resistores, tenha também, inclusive, sobre isso na nossa apostila, que eu já mencionei anteriormente, um pouco mais sobre resistência. Mas aqui é uma tabela de identificação de resistores de 4, 5 e 6 faixas, esses LEDs comerciais. Quando você pega um resistor, né, ele tem ali as cores. De acordo com as cores, nós temos uma tabela que corresponde à resistência daquele resistor. No caso de 500 ohms, como nós vimos no slide anterior, 500 ohms seria a primeira faixa verde, né? A segunda faixa 0, por exemplo, tá? E a terceira faixa 0, 500 e depois o multiplicador preto. Então seria verde, preto, preto, preto. Então dá 500 vezes 1, 500. Então daria isso daqui. Os LEDs mais comerciais, aí depois aqui nós temos a questão da tolerância. Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui por enquanto, tá? Mas nós vamos trabalhar mais um pouco sobre isso daqui mais adiante. Bom, os resistores mais encontrados são os resistores de 3 faixas, tá? O resistor 3 faixas ele se difere um pouco do 4, 5 e 6. A primeira faixa, aqui, o resistor de 3 faixas,
nós temos a primeira, a segunda e a terceira faixa. A primeira faixa, tá? Ou aquele mesmo LED de 500 ohms seria verde, preto e agora o multiplicador, né? Marrom. 50, 5 e 0, 50 vezes 10, 500. Tá? Esse seria o resistor. Beleza? Bem tranquilo isso daí, mas você também pode calcular, chegar, olha, eu quero um resistor tal. Mas, quando nós calculamos um LED, pode ser que o LED que nós encontramos, o valor, não existe no mercado, né? Então, a seguir, eu vou mostrar aí uma tabela de resistores comerciais encontrados no mercado. Tá? Você só tem que ter atenção ao seguinte: caso o valor necessitado não seja comercial, você vai preferir sempre um valor logo acima, de acordo com a tabela. Então, por exemplo, suponhamos que eu precisasse de um resistor de 500 ohms. Não existe 500 ohms comercial. Então, eu vou comprar 400 e alguma coisa? Não, 500 e alguma coisa. Então, sempre um valor logo acima. Essa tabela que eu coloquei aqui também encontra na internet de fácil acesso, tá? Aqui são os valores comerciais, tá? Quando eu falo 1R0 seria 1 ohms, né? 1,1 ohms. Aqui é 11 ohms, né? 110 ohms, 1.100 ohms, 1K1 ohms, né? Então, tá aqui essa nomenclatura e aqui o código de resistores. Pode ser que na imagem esteja pequeno, mas basta você ir na internet e pesquisar, você vai ver aí baixar uma tabela dessa, saber sobre os resistores encontrados. É até interessante para quem vai trabalhar um pouco mais com eletrônica aí, conhecer um pouco mais sobre resistores, porque nós vamos ver no circuito e nós vamos ver as faixas, né? As cores, e aí você identifica qual o resistor que é utilizado ali no sistema, ok? Bom, agora o LED, como eu falei, ele é um diodo emissor de luz. Então, como já sabe que um diodo ele tem lado, né? Isso nós falamos no vídeo sobre esquemas eletrônicos, tá? Onde eu falo sobre relé e diodo. Inclusive, nós vamos utilizar muito no projeto isso. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição. Mas algumas características do LED você consegue identificar qual o lado positivo e qual o lado negativo desse LED. Tá? Aqui nós temos aqui na figura, por exemplo, o LED ele tem um chanfro, ele tem uma parte aqui ó, como se fosse um corte. Veja nessa parte aqui, ó, ele tem como se fosse um corte. Esse lado do corte é o lado negativo do LED, certo? Além disso, ele tem a perna menor. Negativo é a perna menor. E a perna que eu digo, né, para ficar simples para vocês entenderem aí. Mas o maior é o positivo, que é o lado do resistor. Vejam nessa figura. Tá? Outra característica, se você olhar, se o LED for transparente, não for opaco, você verifica que o lado negativo, ele interiormente o contato é maior. Né? Então esse é o... E no circuito ele é representado dessa forma. É a mesma descrição de um diodo, porém com essas duas setinhas aqui, tá? Que representam emissor de luz. Então é o diodo emissor de luz. Se não tivesse as duas setinhas, era um diodo comum, como vimos no vídeo que eu mencionei. Como é um LED, então emissor de luz, então você tem aí as duas setinhas. Ok? Então é bem simples. Bom, a utilização do resistor correta. Aqui eu coloquei algumas imagens tiradas do meu Isis Proteus para vocês verificarem o que eu falei anteriormente. Aqui nós temos uma bateria 12 volts, eu coloquei um multímetro aqui, está aqui 12 volts. E calculando lá, eu cheguei num resistor de 560 ohms para um LED vermelho ligado em 12 volts. Observe que aqui na saída deste experimento tem uns 2,25 volts. Logo abaixo eu tenho uma outra fonte, agora uma bateria de 5 volts, essa era de 12, agora essa daqui é de 5. Então eu estou injetando 5 volts aqui. Para 5 volts este LED, eu utilizei um resistor de 160 ohms, certo? Verifique que aqui ó, a saída ficou
igual à anterior, 2,25 volts. E repare na imagem que o brilho do LED está igual. Logo abaixo, no mesmo simulador, no Proteus, eu coloquei aqui uma bateria de 5 volts, vejam no multímetro, e coloquei o resistor de 12 volts, ou seja, 560 ohms. Veja que na saída já houve uma diferença por conta da resistência em relação à tensão de entrada, e o LED aqui ele aparece com menos brilho do que os demais. Então fica-se provado que o resistor de forma incorreta vai te trazer uma diferença. Como eu disse, às vezes a olho nu não percebemos, mas se queremos fazer uma coisa bem feita, devemos sempre dimensionar de forma correta o nosso circuito, até por conta, como eu já disse, do consumo desse circuito. Esse esquema que eu coloquei aqui, a simulação do Proteus, foi mais para mostrar essa questão do resistor, tá? Mas reparem em uma coisa aqui, que essa forma de ligar, eu tinha 5 volts e aqui, se eu colocar qualquer equipamento aqui na frente, nesse positivo e nesse negativo, eu tenho 2,25 volts. Então, muito cuidado. A forma correta de ligar no circuito seria dessa forma. Olha aqui. Bom, eu tenho aqui a bateria de 5 volts. Lembrem que aqui está emendado porque eu tenho a bolinha. Aqui está emendado porque eu tenho a bolinha. Aqui não está emendado, só está passando, né? Como eu mostrei isso em circuitos eletrônicos lá. Se você não viu o vídeo, procure aí na playlist do canal. Mas eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição. Bom, então aqui ó, nós vemos que da forma anterior, nós tínhamos aí ó, o circuito em paralelo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer uma derivação. Eu venho aqui, coloco o resistor, vem para o positivo do LED, para o anodo do LED, e o cátodo vai direto para o negativo. Como eu não estou pegando após a resistência, continua os mesmos 5 volts. Tá? Nós vamos fazer os esquemas do nosso simulador, mas é porque como vamos usar várias vezes esse circuito, então já está aí a explicação e aí vamos montar nosso circuito respeitando essas características, ok? Então essa é a forma correta aí para você, se você colocar o multímetro em vez de ser aqui antes da resistência, colocar aqui, nós teríamos aquele efeito de uma queda de resistência por conta do circuito. Beleza? É bem tranquilo. Nós vamos utilizar bastante isso daí no nosso projeto. Bom, é isso aí. Como eu sempre digo, não se esqueça, tá, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar nas redes sociais aí para ajudar o canal. Beleza? Se precisar, pode deixar aí nos comentários a sua dúvida, sugestão. Nosso e-mail mecamaníacos@gmail.com e o nosso canal do YouTube. No próximo vídeo vamos continuar trazendo aí os circuitos que vamos utilizar, porque depois vamos fazer vários circuitos iguais, então já fica bem entendido as partes para depois montarmos o nosso circuito geral do nosso simulador. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.